Irmãos, abram as Bíblias no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 10. Evangelho de Mateus, capítulo de número 10. Eu quero ler a partir do verso 24 até o versículo de número 33. Mateus 10, de 24 a 33. Diz assim a Escritura: O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como seu mestre e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos? Portanto, não os temais, pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por um asse, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. Não temais, pois, bem mais valeis vós do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Uma grande coisa que a gente enfrenta sendo crente, principalmente, acredito que cada tempo tem o seu dilema, né? Vamos pensar nos cristãos logo depois da ascensão de Jesus, eles sofreram um grande dilema, né, Ju? Perseguição, sendo açoitados, sendo discriminados porque eram crentes, sendo levados lá para Roma e serem maltratados. Um exemplo disso é o próprio apóstolo Paulo, os outros apóstolos, as mortes cruéis que eles experimentaram. Mas depois disso, com o tempo, cada época traz o seu dilema para ser crente. Todos os tempos são difíceis para nós que somos cristãos. Nenhum momento a gente olha e pensa assim: nossa, ser cristão está tão tranquilo, ser cristão está tão fácil, está tão bom, está tão de boa. Eu acho que não vai haver nenhum momento, exatamente porque ser crente nunca é uma opção fácil. Porque ser crente exige de nós sermos libertos dos temores, sermos libertos de ficarmos bastante à vontade nesse mundo, porque o cristão ele sempre vai viver na contramão do que o sistema mundano diz. E hoje, o que a gente enfrenta como crente? Olha os dilemas que a gente vê aí em política, na economia, na filosofia, na sociologia, nessas várias situações de aborto, de homossexualidade, que eles querem fazer descer goela abaixo para a igreja. Nós temos que aceitar e pronto, acabou. Nós não podemos levar isso para discussão, nós não podemos discordar, nós não podemos falar contra, porque se a gente falar contra, isso vai ser um problema para nós vamos ser taxados de todo tipo de coisa possível, nós vamos receber aí as expressões que usa, né? Homofóbico, que tudo que é fóbico que aparece, nós vamos ser taxados de ser assim, nós vamos até mesmo ser passíveis de levados à prisão, e até mesmo vão querer que a gente morra, porque ser cristão no nosso tempo, irmãos, envolve demais isso. E isso, o que gera em nós? Medo. Gera em nós temor, medo do que falar, medo do que não falar, medo do que vão pensar de nós, medo de como agir, medo de sair na rua. A gente vai ser envolvido por todo tipo de medo que possa existir por causa da nossa fé, por causa daquilo que a gente crê. Mas perceba que aqui no texto, o próprio Senhor Jesus ensinando os seus discípulos, ele já começa no versículo 24 dizendo assim: olha, o discípulo não está acima do mestre, e nem o servo acima do seu senhor. É como se ele dissesse assim: vamos colocar aqui a devida proporção, né? O discípulo sempre vai ter um mestre acima dele.
E o servo sempre vai ter um senhor acima dele. Mas olha o que de fato Cristo está querendo dizer com isso. Versículo 25, finalzinho. Se chamaram Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos seus domésticos. É possível que aqui Jesus esteja talvez rememorando aquele episódio em que os fariseus, diante do que Jesus fazia, falaram que o que ele fazia era poder de demônios, que ele fazia isso usado por Beelzebu, ou o maioral dos demônios. E olha o que Jesus está dizendo: se ao dono da casa, referindo-se a ele mesmo, eles chamam de Beelzebu, você faz o que faz por intermédio de ação demoníaca, imagine com vocês que são meus servos. Vocês não vão ficar numa situação melhor do que a minha. É isso que Jesus está querendo dizer quando o discípulo não é maior que o mestre e quando o servo não é maior do que o Senhor. Ou seja, se eles falam isso do dono da casa, imagine com vocês. O que eles vão fazer com vocês pode ser ainda pior, por causa do que vocês falam e creem sobre mim. Então, é como se Jesus ele estivesse mostrando às claras para nós o que de fato nós vamos experimentar por servir a Jesus. É o que nós vamos experimentar por crer na pessoa de Jesus. Olha, vocês vão passar por lutas, as pessoas vão falar mal de vocês, as pessoas vão perseguir vocês por causa da fé, as pessoas vão odiar vocês, as pessoas vão discriminar vocês, vocês vão ser colocados de escanteio por causa do que vocês creem. Então Jesus, sabe aquela expressão, não sei se vocês já ouviram, dourar a pílula? Já ouviram essa expressão? Dourar a pílula era aquela ideia de que para poder tornar o comprimido mais agradável, colocava ele banhado em ouro, para que ele olhasse assim, nem parece uma pílula para tomar. Então dourar a pílula é enganar. Olha, eu vou te dar uma pílula aqui, ô Gisele, mas não é gostoso. Mas eu vou banhar ela aqui em dourado, você vai olhar para ela e isso vai te deixar com vontade de tomar. Jesus Cristo não doura a pílula para nós. Mostra que a vida cristã vai ser um mar de rosas, quando na verdade, de fato, ela não é. Ela é cheia dos seus dilemas, ela é cheia dos seus percalços. E aí, a partir disso, olha o versículo 26, o que Jesus diz? Não temais, não tenha medo, não fiquem aí acanhados diante do que vocês estão para viver, não fiquem receosos, não fiquem desanimados, não fiquem tímidos diante da perseguição, da luta, não fiquem assim, não tenha medo. E é interessante que não temas é uma das expressões mais ditas na Escritura. É uma das expressões mais faladas por Jesus Cristo. Inúmeras vezes nós precisamos ser lembrados por Jesus. Não tenha medo. E por que ele faz questão de nos lembrar N vezes durante a Bíblia? Porque muitas vezes nós somos tomados pelo medo. Inúmeras vezes nós somos assaltados pelo temor de servir a Jesus com fidelidade, de servir a Jesus com obediência. A gente é muitas vezes chacoalhado pelo temor do mundo. Mas você vai se lembrar que o próprio Cristo disse: não tenha medo, ou não façam aquilo que os homens querem que vocês façam. Antes importa-vos servir a Deus. Você vai se lembrar que o apóstolo Pedro experimentou isso, quando ele foi levado para a prisão, ele e o apóstolo João. E os principais dos sacerdotes, lá em Atos capítulo 3, vão falar assim para eles: vocês estão proibidos de falar no nome de Jesus. Vocês estão libertados, estão liberados, mas fiquem quietos, nós não queremos mais ouvir qualquer pronunciamento sobre esse nome Jesus Cristo. E qual que foi a resposta de Pedro para aqueles homens? Importa-nos servir a Deus e não aos homens. Importa-nos pregar o nome de Jesus. Importa-nos servir ao Senhor da casa. Importa-nos falar desse nome, independente do que vão fazer com a gente. Independente se vão bater em nós, se vão nos perseguir, se vão nos prender, independente se vão nos levar até mesmo para a morte. Importa-nos que falemos do nome de Jesus. Nós não podemos nos calar diante do que temos visto e ouvido. Então, Jesus ele faz questão de várias vezes durante as Escrituras nos lembrar disso. Não tenha medo, não fiquem com medo. E ele diz o motivo, versículo 26.
Pois nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Ou seja, ele está simplesmente afirmando: vai haver um momento em que tudo vai ficar às claras, em que nada mais vai ficar debaixo do tapete, em que nada mais vai ficar ali sem que seja visto por todos. Irmãos, e sabe quem faz isso? O Evangelho. O Evangelho revela tudo o que está dentro de nós. O Evangelho tem esse poder de atingir eu e você tão profundamente, que ele abre eu e você, escancarando toda a nossa sujeira. O Evangelho, ele entra tão profundamente em nós, que ele sai abrindo todos os baús trancados que existem dentro de nós, que a gente vai guardando as nossas sujeiras, que a gente vai guardando os nossos segredos pecaminosos, que a gente vai guardando as nossas mágoas, que a gente vai guardando os nossos desprezos, que a gente vai guardando os nossos temores. O Evangelho, quando bate no coração do ser humano, ele escancara todos esses baús, e ele traz à luz tudo aquilo que está bem guardado ali. E por que o Evangelho faz isso? Porque o Evangelho tem que entrar em cada canto da nossa vida para tratar. O Evangelho, quando encontra o coração humano, ele entra para poder trazer vida e solução. Então não existe nada que vai ficar encoberto. Não existe nada que vai ficar ali escondido às escuras, porque uma hora vai ser revelado. Não tem jeito. Não tem jeito da gente ficar vivendo uma vida cristã de agente secreto, como se a gente pudesse entrar no meio e ficar escondido. Não, o Evangelho te acha no meio da multidão. E o Evangelho tem que abrir você. O Evangelho tem que escancarar a sua vida. E Jesus está falando isso, não tenha medo, porque vai chegar um momento em que todas essas coisas vão ser abertas, não vai ficar nada mais no escuro, não vai ficar mais nada escondido, as coisas elas vão ser reveladas, e nós estamos aguardando isso, o momento em que todas as coisas serão de fato reveladas. Nós já fomos desnudados pelo Evangelho, agora vai haver um momento em que o Senhor vai revelar tudo e todos. Não vai haver mais secreto, não vai haver mais segredo, não vai haver nada mais que fique sem ser revelado pela luz. A luz, quando bate nas trevas, as trevas não podem prevalecer. Não é isso? Imagine que aqui nós estamos no escuro. A hora que você acendeu uma vela, cadê a escuridão? Ela vai embora, porque a luz vence a escuridão. E quem na Bíblia se intitula Eu sou a luz do mundo? Quem fala isso? Eu? Não. O próprio Senhor Jesus é aquele quem vai fazer com que todas as coisas saiam da escuridão e sejam tomadas pela luz, porque Ele é a luz do mundo. Ele é a luz que vai trazer todas essas coisas às claras. E olha o versículo 27. O que vos digo às escuras, dizei-o à plena luz. E o que se vos diz ao ouvido, proclamai-o dos eirados. É como se Jesus estivesse agora dizendo para os seus discípulos: não tenha medo não de falar para todo mundo o que eu estou falando para vocês. Não fica guardando segredo não, porque a vida cristã, irmãos, não é uma vida de segredo. A gente não vai revelando mensagens à medida que a coisa vai acontecendo. Não, hoje eu vou contar um pouquinho para você, aí amanhã eu vou contar mais um pouquinho, aí depois eu vou contar mais um pouquinho, como se fosse segredo o Evangelho. Jesus está falando: não, sobe lá no eirado, vai lá no mais alto lugar e fala a pleno pulmão, para que todo mundo escute o que eu estou ensinando para vocês. Fale para o maior número de pessoas possíveis, para que o maior número de pessoas sejam alvos do meu Evangelho, da minha palavra, da salvação, da de Cristo. Sobe no lugar mais alto e fala o que eu estou falando em secreto, que todo mundo ouça. É por isso que ele diz: não tenha medo, porque todos, irmãos, são possíveis de ouvir o Evangelho. Às vezes quem faz uma seleção para quem falar ou não somos nós, né, Nadir? Para essa pessoa eu vou falar porque ela parece mais aberta para o Evangelho. Puxa, essa aqui vou nem falar nada, porque ela já é dura mesmo e o Evangelho nunca vai fazer transformação na vida dela. Esse aqui eu não quero que se converta. Já percebeu que a gente faz uma seleção? É a seleção nossa. Quem eu acho
que merece ou não merece ouvir o evangelho. Quem merece se converter, quem não merece. Quem merece a vida eterna ou não merece. Aí a pergunta que eu faço é: quem deu a você o direito de ser juiz sobre tudo e todos? A Bíblia não fala. A Bíblia fala que vai haver um justo juiz. E ele é Jesus Cristo. Ele é Jesus Cristo. Então, o que aqui o próprio Jesus está ensinando é: não tenham medo, porque uma hora todas as coisas vão ser reveladas. E que comecem essas coisas a acontecerem porque vocês estão pregando o meu evangelho. Porque vocês estão me anunciando. Vocês estão pregando a luz ao mundo. O mundo está em trevas. O mundo, como a própria Escritura diz lá em João, jaz no maligno. Quem tem a autorização do céu para anunciar o evangelho? Eu e você, a igreja de Jesus. Então, irmãos, diante de um mundo em trevas, um mundo tenebroso, eu e você temos a mensagem que dá luz, para que as pessoas ouçam o evangelho e se convertam ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus está dizendo: não tenha medo, é esse o trabalho de vocês. Não tenha medo de falar do meu nome, de pregar o meu nome, de me proclamar, de me anunciar. Não fiquem com medo do que as pessoas vão pensar de você. Não fiquem com receio de as pessoas excluírem vocês dos círculos de amizade, do círculo do trabalho, das coisas comuns dessa vida, porque vocês não devem se sentir bem aqui nesse mundo, porque esse mundo não é a nossa morada final. Esse mundo é uma passagem. Preocupem-se com a eternidade de vocês. Preocupem-se com aquilo que está além do que esse mundo pode oferecer, porque esse mundo passa, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Então as nossas preocupações com a nossa vida aqui é totalmente descabida, porque a preocupação do crente é com a pessoa de Jesus. É só você olhar os relatos da vida cristã ao longo da história. Eles davam a sua vida para a morte por causa de Jesus. Eles não estavam preocupados com o que eles iam conquistar ou deixar de conquistar. Eles estavam preocupados em ver o nome de Jesus mais alto, mais proclamado e mais divulgado. Não interessa o que vão fazer comigo. Não interessa se vocês vão me prender. Não interessa se vocês vão falar mal de mim. Não interessa se vocês vão me matar. O que importa é que Cristo seja visto, engrandecido e adorado por intermédio da minha vida. E esse é um compromisso, irmãos. É um compromisso que você deve assumir agora. Não é um compromisso para deixar para amanhã, porque você não sabe o que vai acontecer amanhã. Mas é um compromisso para agora. A vida cristã não pode ser uma vida daqueles que se arrependem por não terem feito o que deveria ter feito. A vida cristã é uma vida de atitude para fazer agora o que deve ser feito agora. Sabe aquele tipo de coisa assim? Poxa, aquele meu tio está precisando ouvir a palavra do evangelho. Está lá, uma vida devassa, traindo a mulher, os filhos estão todos perdidos, a vida está desandada, não sai do boteco, bebendo loucamente, a vida dele está desgraçada, e aí você fica como crente: eu preciso falar do evangelho para esse meu tio. Eu preciso falar de Jesus para ele. E aí você fica postergando, sabe? Não, mas agora não vai dar, porque agora não vai dar. Seu tio morre amanhã de manhã. Como que você vai se sentir? Com sinceridade. Poxa, devia ter falado. Devia ter comunicado Jesus. E agora? Agora não tem mais o que eu fazer. Então, irmãos, nós temos que aproveitar as oportunidades que a gente tem na hora. Pode falar, Geni, por favor. Uhum. Cutucando ali, né? Uhum.
claro. ela consegue ver que eu não ia me sentir bem num ambiente Uhum. daquele. E eu falo, as pessoas, né, às vezes a gente até sente, ah, não me chama. Mas é que eles veem que não é que eles não chamam a gente. Exatamente. Não é que eles não gostam da gente. É porque eles já viram Eles que vão não é ver, ambiente, né? eles sabem que a festa não vai ser a mesma se a gente vier lá. Uhum. Exatamente. Nós E é uma vamos bênção estragar a ouvir festa. isso, né? Nós vamos estragar a festa. É uma bênção ouvir isso, Não é? né? Porque, Eu, olha, eu achei, falei para ela, não, olha, eu fico feliz de ver que você enxerga isso em mim. exatamente. E esse não é um lugar para mim. Eu falei, e realmente não me chama, porque eu não me senti Uhum. rejeitada quando ela fazia a festa. Sim. Eu nunca vi uma rejeição, porque eu sentia nisso que não é lugar para mim. Mas quando o Ivan falou que ele viu a foto e Aham. comentou aquilo, eu falei, hoje, aí meu coração se inflamou. Sim. E eu falei para ele, menos eu, né? Ah, mas quando eu coloquei ela viu, eu já me arrependi, mas aí causou um clima assim, Sim, eu entendo. a gente se É, interessante que na mesma proporção que o inimigo pode causar essas confusões do tipo, poxa, te amargurar por não ter sido convidado, Deus vai lá e na mesma, ou maior proporção diz, mas você não está lá porque você não é para estar ali, né? Então, que bênção, né? Pior seria aquela situação que a pessoa fala assim, poxa, mas eu nem sabia que você era crente, você está lá num ambiente totalmente fora, e aí você, sei lá, por algum motivo, fala, mas eu sou da igreja tal, a pessoa fala, mas desde quando você é crente? Né? Tipo, o seu comportamento é totalmente inadequado para quem diz ser cristão. Então é melhor ser assim, né? Louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas aí, esse é o compromisso a qual nós somos chamados, para anunciar essa luz. E a gente anuncia a luz com a vida, né? Pode falar. Aham. 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 Sim. Uhum. Sim. Pois é. Aham. Aham. Sim, pois é, né? E continua sendo luz, né? Continua sendo luz. Que Deus faça isso comigo, com você, para que nós sejamos mesmo luz onde nós formos, a luz de Cristo brilhe através de nós. Pode falar. Claro, por favor. Às vezes ele queria fazer um churrasco lá, ué. Aham. Uhum. Precavido. Uhum. Olha só.
Exatamente. Sim. Sim. Uhum. Amém. Olha só. Uhum. Do que na oração. Exatamente. Pois é. Para vocês verem como as coisas estão, né? A fala, eu creio mais nisso do que eu creio no poder da oração, do que eu creio em Jesus. Isso para a gente testar, né, a febre do nosso tempo, como que as coisas estão, né? Exatamente. Uhum. Nenhuma, exatamente. Isso mesmo. Pois é. E interessante que às vezes a gente gostaria de ceder para poder manter a paz, né? Tipo assim, não, tá bom, coloca lá no cantinho que ninguém vai ver. Exatamente. Isso mesmo. Exatamente. É isso mesmo. Para poder viver bem, a gente acaba desonrando e desagradando a Deus. Isso é totalmente antibíblico. Pode falar. Hum? Um terço, alguma coisa assim? Uhum. Sim. Que coisa, né? Uhum. Uhum. Pois é, né? Eu acho que é o lugar de maior confrontação, ó, do que qualquer outro lugar. Porque às vezes no outro lugar, às vezes as pessoas até respeitam, mas na família eles querem ver se a gente não vacila, né? Quer confrontar a gente a ponto de falar assim, não falei que você cedia? Exatamente. Ah, sua família, então eu posso dar meu pitaco. Acho que alguém me chamou aqui? Não. Não? Mas para vocês entenderem, né, como é sério essas questões e como que a gente tem que ser firme na nossa fé, a convicção daquilo que nós cremos, sem negociar. A vida cristã não negocia, irmãos, a gente tem que aprender isso. A gente não negocia a nossa fé por causa do que os outros vão pensar ou vão querer que a gente faça. Pelo contrário, é nessa hora que a gente mostra, de fato, a beleza de Cristo em nós. Nós não vamos ceder, independente do que vocês vão pensar. E às vezes vai ficar de cara virada, às vezes o funcionário vai ficar lá de bico por uma semana, às vezes a família vai tirar você ali dos grupos de WhatsApp, não vai chamar você para isso, para aquilo. Não tem problema. Importa que Cristo seja glorificado. O nosso propósito maior nesse mundo é Cristo ser glorificado e não viver aí o bem-estar que esse mundo quer proporcionar. Né? O bem-estar, ele vai trazer certos problemas para nós, para a nossa vida cristã. E aí, depois de dizer isso, depois de nos chamar a anunciar
nos lugares onde precisa ser anunciado, sem ter medo, né, como o versículo 27 diz, vai, fala a plena luz, proclame aquilo que eu falo no ouvido, que você suba no eirado e fale. Versículo 28, não temais, mais uma vez, Jesus chamando a nossa atenção, não tema. Não tema em me anunciar. Não tema em falar do meu nome, mesmo que as pessoas não queiram ouvir, ou mesmo que elas fiquem criando problema. Não tema. E olha o motivo, versículo 28. Não tema os que matam o corpo e não podem matar a alma. O máximo que as pessoas podem fazer com relação à nossa vida é nos matar. Esse é o limite que eles podem alcançar. Eles não podem ultrapassar isso. Olha, eu sou contra a sua fé. Então, o máximo que eu vou fazer com você é arrancar a sua vida. Jesus está falando assim, não tenha medo nem disso. O mínimo é eles nos criticarem. O máximo é eles arrancarem a nossa vida. É eles nos matarem por causa da nossa fé. E Jesus fala, não tenha medo disso não. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Aqui Jesus não está dizendo que o corpo é inferior à alma, mas ele está falando que depois que eles matam o corpo, o nosso espírito tem um destino correto. A nossa alma já tem uma grande finalidade. Eles podem judiar do nosso corpo, eles podem nos matar aqui, eles podem ferir-nos com as coisas mais odiosas que podem fazer com o nosso corpo. Eles podem mutilar o nosso corpo, podem nos torturar, a dor intensa, a mesma coisa que fizeram com Jesus. Eles podem fazer isso comigo, com você, mas mais importante do que isso é saber que no final das contas, a nossa alma tem um destino correto e ela estará com Jesus. Ela vai estar com o Salvador, Ele vai nos receber de braços abertos. Um exemplo claro disso é o que você encontra em Atos capítulo 7, com a morte do primeiro mártir cristão chamado Estevão. Estava ali, ajoelhado, envolvido por um monte de gente que não só xingou ele, que não só falou mal da sua fé, que não só o criticou, mas o que estavam jogando pedras para que ele fosse morto. E você acha que a primeira pedrada já matou ele? Imagina o tanto de pedrada que esse homem não levou pelo seu corpo. Pedras atingindo, ferindo, causando extrema dor. Mas mesmo nisso, o que ele dizia? Perdoa, eles não sabem o que eles estão fazendo. E quando estava a vida se esvaindo, ele olha para o céu e ele diz, Senhor, acabou. E ele encontra Jesus de pé para recebê-lo na eternidade. Ele poderia simplesmente negar Jesus ali, para poder se ver livre da dor, mas é apenas uma dor momentânea, porque a eternidade ele já vai viver com Jesus. Então olha o que Jesus está dizendo, não fiquem com medo das pessoas até mesmo quererem matar vocês, se preocupem com a alma de vocês. E ele continua, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então aqui ele está simplesmente dando para mim e para você do que a gente tem que ter medo. Porque até agora ele está falando, não tenha medo. Mas agora aqui ele está dizendo, tenha medo de uma coisa, daquele que pode mandar para o inferno seu corpo e a sua alma. Aqui, obviamente, nós teríamos que ter mais tempo para poder pensarmos sobre a ressurreição do corpo. Porque às vezes a gente cria aí algumas questões, mas a gente tem que saber, irmãos, que o que nós esperamos depois que morremos é a ressurreição do corpo. Não existe alma sem corpo. O que nós esperamos quando Jesus voltar? Os nossos corpos serem ressuscitados e juntados à nossa alma. Mas aí vai ser agora um corpo glorificado, um corpo livre da corrupção do pecado, um corpo livre das limitações, um corpo livre de dor, livre de doença, livre de todas as coisas que são comuns a nós humanos. O que as almas estão fazendo? Esperando a ressurreição do corpo. Mas olha aqui o que Jesus está dizendo, que a alma, quando você morre, você já tem um destino certo, ou você vai para o céu, ou você vai para o inferno,
Pronto, acabou. Não existe meio termo, não existe purgatório, não existe qualquer outro estágio intermediário para ver se você resolve a sua situação ou a sua pendência. Não tem alma vagando por aí para você consultar e falar com mortos. Não existe. Porque a alma, depois que você morre, o seu corpo vai para o pó, mas a sua alma vai para Deus ou vai para o inferno. Simples assim. E olha o que Jesus está dizendo. Ao invés de temerem as pessoas que podem te matar, temam aquele que pode lançar o seu corpo e a sua alma no inferno. Aquele que pode fazer isso. É como se ele dissesse: temam a mim. Porque eu tenho maior autoridade do que o que essas pessoas podem fazer. E é por causa disso, irmãos, que a gente vai lendo a história da vida cristã. Os crentes, ao longo de todas as eras, quando eram levados para a morte, eles iam cantando, eles iam adorando a Deus, eles não iam xingando, eles não iam murmurando, eles não iam gritando, mas eles iam adorando a Deus, porque eles sabiam que aquilo ia durar ali um tempo, mas a eternidade com Jesus era certa. O próprio apóstolo Paulo, ele faz questão de dizer: a nossa breve, momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que há de ser revelada. Então Paulo entende que, independente do tamanho da dor que você sofra aqui nessa terra, é momentânea, é leve, vai passar, não se compara com o que está por vir. Então, irmãos, é como se ele estivesse dando para nós um consolo. Aguenta firme mais um pouco. Está doendo, eu sei que está doendo. A dor do desprezo, a dor de ser descartado, a dor de ser xingado, a dor de ser tirado de escanteio, a dor de sofrer, vai passar. É melhor sofrer agora, por causa de Cristo, do que sofrer uma eternidade sem Cristo. E a gente não consegue entender isso muito bem, porque a gente não sabe o que é eternidade. A gente não consegue pensar o que é eternidade, porque é fora de nós. A gente consegue pensar aí, uma pessoa que conseguiu viver 110 anos, limites. A gente vive a partir de limites. Mas agora, a vida cristã com Cristo, ele está falando, é para a eternidade, é para algo que nunca vai acabar. O que é isso que nunca acaba? Eu não sei. Consegue pensar, Larissa, em alguma coisa eterna? A gente não consegue, porque tudo que a gente entende, passa. Tudo termina, tudo tem um ciclo de nascer, de viver e de morrer. Então a gente não consegue entender nada do que é eterno. E aqui Jesus está dizendo: se preocupem com aquele que mexe com eternidade, não com aquilo que mexe com as coisas aqui que vêm e vão. Então cuidem do coração de vocês, sejam fiéis a mim, fiquem firmes em mim, porque eu sou aquele que pode mandar vocês para o inferno. É forte isso, é forte isso. Saber que a nossa vida não depende de mim, mas depende de Jesus. Então, o que eu posso fazer é viver o mais intensamente para a glória de Jesus. É viver com mais ainda prazer para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. E aí, partindo aqui para o final, versículo 29. Não se vendem 2 pardais por um asse. O asse era uma moeda romana, como uma moeda de bronze, de valor baixíssimo. Era quase que comparado a 1 centavo. Então, olha o que ele está falando. Não se vendem 2 pardais, ainda está falando 2 pardais por 1 centavo? Não é uma coisa assim irrisória, uma coisa que você até banaliza, fala: poxa, o pardal não vale nada, você consegue comprar 2 por 1 centavo? Mas olha o que Jesus continua dizendo: nenhum deles cai em terra sem o consentimento do vosso Pai. Às vezes aquilo que a gente acha mais irrisório, o Senhor Jesus diz: até disso eu cuido, até daquilo que você acha desprezível, que não serve para nada, eu estou cuidando disso. E por que ele fala isso? Por que ele mostra o seu cuidado com algo tão irrisório? Versículo 30. E quanto a vós outros, até os cabelos todos da cabeça estão contados. 31. Não temais, pois. O que ele está querendo dizer com isso? Eu cuido de vocês.
não fiquem com medo de me servir, não fiquem com medo de falar, não fiquem com medo de me anunciar, porque eu estou cuidando de vocês, eu estou sustentando vocês, eu estou livrando vocês, o cabelo da cabeça de vocês estão todos contados, nenhum fio vai cair sem que Deus saiba, nenhum fio nasce sem que Deus já não tenha contado, todos eles já estão sabidos por Deus. Cabelo, irmãos, é a coisa mais pequena que a gente pode ver. Pentei o cabelo de manhã, quanto que já não fica lá na pia? E o Senhor já sabe quantos caíram, quantos vão nascer. Jesus, Ele já sabe quantos cabelos vão nascer aí. Ele já sabe. Isso mostra o cuidado dEle para com a gente. Então Ele está dizendo isso, de ficar com esses medos de vocês, de me anunciar, eu estou cuidando de tudo. Eu estou sustentando vocês. Eu estou sustentando e protegendo vocês. Vocês bem mais valem do que muitos pardais. Se Ele cuida de pardal, quanto mais eu e você, que somos a imagem e semelhança dEle. E Ele termina então, versículo 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então é um chamado à confissão. Eu creio em Jesus, não creio em sal grosso, ponto, acabou. Confessou Jesus diante dos homens, não creio no terço que você vai pôr no meu carro, isso não vai me proteger. É o Senhor quem protege meu carro, é o Senhor quem protege a minha casa, é o Senhor quem protege os meus filhos, é o Senhor quem protege a minha vida, é o Senhor quem controla a minha história, é Jesus. Isso é confessar Jesus diante dos homens, é confessar que nós cremos nele, dependemos dele, e a nossa vida está totalmente segura nas mãos dele. Se o Senhor cuidar, amém, se o Senhor não cuidar, amém, tudo depende dele. E a gente lembra daquele salmo, né? Não adianta você proteger a sua casa, colocar lá todos os guardas e tudo, se o Senhor não edificar a casa, em vão vigia a sentinela. Isso não quer dizer que você não pode pagar um cara para cuidar da sua casa, você não pode pôr um sistema de segurança, você pode fazer tudo isso, mas no final das contas você tem que crer, isso não é nada diante do Senhor que protege a minha vida e a minha família. É a certeza de que tudo está nas mãos de Deus. Amém, irmãos? Isso é o que Jesus nos chama, então, não tenha medo não, que a gente cuide, irmãos, mais da nossa vida espiritual. A gente vive uma vida tão corrida nesse mundo, a gente cuida dos negócios, a gente cuida do dinheiro, a gente cuida dos nossos bens pessoais, a gente cuida de carro, a gente cuida de casa, a gente cuida de um monte de coisa, e a nossa vida espiritual, ela vai ficando lá em último estágio na vida. Jesus está falando, para com isso, toma cuidado com a sua vida espiritual, porque eu sou aquele que pode mandar você para o céu ou para o inferno. Então, irmãos, que a nossa vida esteja segura nas mãos de Jesus, com convicção de que nós estamos guardados e protegidos nele. Amém? Que o Senhor possa nos abençoar e venha para o culto da noite, para mais um tempo de louvor e de adoração ao nome de Jesus. Vamos colocar de pé? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu cuidado, proteção, provisão. Obrigado pelas muitas bênçãos derramadas sobre nós. E obrigado pela tua palavra que nos convida a não temer o que os homens pensem sobre nós, a não temer o que a nossa família acha da nossa fé, a não temer o que as pessoas ao nosso redor vão dizer sobre o que nós cremos, mas que a gente permaneça firmes no Senhor. Que nós não negociemos, ó Deus, em nada a nossa fé, mas que a gente permaneça em Ti, fiéis até o fim. Que o Senhor nos dê a força necessária, ó Pai, para que a gente não desanime, para que a gente não ceda, para que a gente não retroceda, mas que a gente caminhe perto do Senhor. Que a gente continue anunciando a luz do mundo que é Jesus. Que a gente continue falando do Seu poderoso nome, para que o máximo de pessoas ouçam sobre Jesus. E que o Senhor, ó Deus, sustente as nossas vidas. Que o Senhor nos dê um domingo muito abençoado. Que o Senhor, ó Deus, nos abençoe. E que o Senhor nos traga para o culto da noite, para mais um tempo de louvor, adoração, para bendizermos ao Teu santo nome.
Oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a vida de vocês em nome de Jesus.